Olá! Bom, aqui estou, a paz do Senhor para todos vocês. A gente vai dar início ao estudo do capítulo 4. E antes de dar início ao estudo, eu queria agradecer às pessoas que nos enviaram mensagens. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu gravo depois do falecimento do meu pai. E assim como Neemias não largou a obra, não deixou de fazer, esse vai ser também o meu legado. Eu não vou largar, vou persistir. E esse capítulo ele foi muito especial porque eu tive a oportunidade de ministrar esse capítulo com os meus irmãos, com a minha mãe, minha tia. Eu ministrei uma parte dele porque fala de família. E o Senhor me deu uma mensagem e a gente pelejou em oração. No dia que seria o último dia que ele estava internado, né? No dia seguinte ele faleceu. Então eu entendo que vai ser um marco para mim, né? O estudo desse capítulo 4 de Neemias. Ao mesmo tempo, o estudo me trouxe muitas respostas, né? E para não ficar mais nas minhas palavras, eu vou dar início à leitura. Eu vou ler do versículo 1 ao 3. Eu espero que você esteja fazendo suas leituras, esteja lendo o capítulo antes de iniciar o vídeo. Como eu já falei no vídeo anterior, se não leu, dá uma pausa, vai lá ler, depois volta para você poder ter uma compreensão melhor daquilo que a gente está estudando, né? No capítulo 3 a gente falou sobre muitas estratégias, foram muitos nomes de lugares, das famílias, da obra em volta do muro, das portas, o significado das portas. E agora no capítulo 4 a gente vai falar sobre os adversários, sobre a oposição que se levantou depois que o povo começou a trabalhar. Isso nos mostra que a gente não pode parar diante de ameaças, diante do que as pessoas falam. A gente precisa persistir diante dos adversários, e a gente vai perceber que foram inúmeras oposições de vários âmbitos para poder tentar atingir o povo de maneira que chegassem ao objetivo deles, que era parar, que era paralisar. E nada pode nos parar. A gente precisa persistir, né? E isso é muito claro para mim, né? Isso é muito claro por tudo que eu vivi, né? E que a obra não pare, não é verdade? Vamos lá, no capítulo 4 de Neemias, eu vou ler do 1 ao 3. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vendo uma raposa, derribará o muro de pedra. O seu muro de pedra, né? Ali começa a primeira oposição. Ali começa, na verdade, não a primeira, né? Desde que Sambalate e Tobias ouviram dizer, né? Ficaram sabendo que viria alguém que reedificasse isso lá no capítulo 1, e a gente foi caminhando, no capítulo 2, perdão. E a gente foi percebendo que só de ouvir já veio a ira, já veio a vontade de querer parar aqueles que estavam voltando para Jerusalém para reedificar, né? E imagina depois que eles viram o movimento. Imagina depois que eles viram o povo com a mão na obra. Imagina eles vendo aquilo que antes era muralhas, eram pedras queimadas, porque Jerusalém foi queimada, os muros derribados, tudo assolado. Imagina agora eles vendo essas famílias, essas pessoas trabalhando,
né? Qual é o pensamento, qual o olhar, o que eles poderiam fazer para que, em meio àquelas ruínas que já poderia ser o que fosse suficiente para paralisar, né? Ao mesmo tempo, eles precisavam de algo mais para que eles dissessem, para que eles falassem, para que eles tentassem de alguma maneira parar. E aí começa a oposição dos adversários com relação à construção. E aí eu vou ler um pouquinho do que eu escrevi, né, para vocês. Mais uma vez, o texto fala que Sanbalat ouviu que o muro estava sendo reedificado. O fato de ouvir provocou ira e indignação. Como resultado, logo houve o escárnio, zombaria. Só que quem zomba, não zomba sozinho. Não zomba sozinho. A pessoa que começa a querer zombar de você, ele vai procurar alguém para falar junto, né? Para fazer coro a essa zombaria. E foi isso que eles fizeram. Eles foram procurar os irmãos, o texto fala isso. Eles foram procurar o exército, imagina só. Eles foram procurar ninguém vai agradar todo mundo, né? Eu acho que eu já falei isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, assim, tem sempre uma pessoa que não vai muito, né? Tem sempre um vizinho, ou tem sempre um parente, ou tem sempre, sei lá, tem sempre alguém que, né, que, sei lá, por alguma coisa não vai muito com você, que sempre que te critica, que sempre te desdenha daquilo que você tem. Então, essa pessoa sempre conhece alguém, ou o fato de não gostar de você aproxima-se de outra pessoa, né? E aí, por conta disso, fazem coro para zombar de você, né? E aí eu anotei aqui, que quem zomba, quem quer levantar falso, não fica só falando sozinho. Ele conta para todo mundo, que no texto mesmo fala. Então, no versículo 2, então falou na presença dos seus irmãos do exército e começa a chamar o povo de fraco. O que fazem esses fracos judeus? Aí eu anotei aqui. Chama de fraco, zomba do trabalho, zomba da obra, das pedras queimadas, falando de modo que o muro não havia condições de ser reedificado. E ainda, sempre tem um outro que responde, ainda que edifique, virá uma raposa e derrubará. Ou seja, nesse momento, eles levantam um falso, dizendo que ainda que eles edifiquem, esse muro vai ser tão fraco que uma raposa vai poder destruir. Ou seja, fala da fragilidade, né, de um muro reedificado. E aí eu anotei, né, e sobre essa reedificação, algo que chama a nossa atenção, porque reedificar é muito mais difícil do que edificar. Quando a gente vai edificar uma casa, quando a gente vai edificar uma casa, um muro em volta da casa, a gente compra todo o material novo, né? A gente prepara tudo que é necessário para começar a edificação. Quando foi reedificar aqueles muros, foi usar, além de materiais novos, usar os antigos. Porque o texto fala que quando eles zombam, como que eles vão? Com pedras queimadas. Ou seja, o muro, ele estava em ruína. Eram pedras para todo lado. Eram pedras queimadas, porque Jerusalém foi queimada. E com essas pedras, foi justamente essas mesmas pedras que fizeram parte do primeiro muro, justamente essas voltam para ser reconstruídas, serem colocadas no lugar certo. Juntamente com o material novo para colar, né? Eu até me veio em mente quando a gente quebra alguma coisa. Eu acho que eu não tenho aqui, mas eu vou pegar. Vou dar uma pausa e vou pegar para vocês, para mostrar.
para ilustrar, quando fala do quebrar. Como eu estava falando para vocês sobre o quebrar, sobre reconstruir, eu trouxe uma caneca minha que quebrou aqui na alça, tá vendo? Vocês conseguem ver bem, deixa eu ver aqui, tá vendo? Eu colei, mas eu não tenho mais segurança de, não tinha mais segurança de tomar café, aí eu resolvi colocar um cacto. E já tem essa daqui, que ela também quebrou. Eu sou craque de quebrar caneca. Sou desastrada. Bem que aquela ali na pia quebrou, não é culpa minha. Mas essa daqui eu quebrei, tá vendo? Quebrou aqui essa parte sumiu. Então imagina, o muro, ele foi construído, aí eu também plantei um cacto. O muro foi construído e tinha marcas de algo que já foi inteiro um dia e agora estava quebrado, né? Então vocês imaginem, o muro todo, não era um muro todo novinho, não era um muro, que como é que eu posso dizer? Com todos os materiais intactos, né? Sem marcas. E eu creio que é por isso que o povo judeu, ele usou essas pedras queimadas para que ficasse como um memorial daquilo que foi e daquilo que eles estavam reconstruindo. Mas aí ficavam marcas, assim como essa caneca ficou marcas, né? As marcas contam histórias, né? É como a gente também. A gente vai envelhecendo e a gente vai tendo marcas de expressão. Vai tendo cabelos brancos. Eu tenho poucos, mas eu tenho alguns assim. Isso vai contando história. Vai sendo as marcas, vai sendo o teu legado, né? Então aquele muro, ele estava sendo construído e estava sendo reedificado, reconstruído, melhor dizendo, com pedaços do que ele um dia foi, né? E aí ele estava ali sendo feito novamente, sendo refeito, né? E justamente usando as pedras que foram um dia queimadas para ficar como um memorial para o povo, né? Memorial para quem passasse por aquilo ali, para entender que ficou na história, ficou no marco do povo, que eles foram levados em cativeiro, que a cidade deles foi arrasada, que foi tudo queimado, mas que dali, do que foi queimado, eles reconstruíram, é um recomeço. Então não importa o que você passou, o que você enfrentou, não importa a ferida que causou em você. Você vai, com essa ferida, você vai se reconstruir, você vai recomeçar. Com essa ferida, ela não vai ser apagada, ela vai ficar ali. É quando a gente cai, fica a cicatriz, né? Quando você precisa levar um ponto, fica uma cicatriz. Quando você precisa fazer uma cirurgia, você fica uma cicatriz, fica uma marca. Uma marca que fica como se fosse um memorial daquilo que você passou, daquilo que você enfrentou. Então, eu achei tão precioso, ao mesmo tempo eles se referirem com tanto desdém das pedras queimadas e ao mesmo tempo saber que o povo estava reconstruindo e mostrando para a geração futura que houve um legado, né? Que algo era construído antes e precisou ser reconstruído. Eles tiveram a oportunidade de reconstruir. Eles tiveram a oportunidade de recomeçar. Eles tiveram a oportunidade de ser livres. Só quem sabe a preciosidade do que é ser livre é quem um dia foi preso. Só quem sabe a preciosidade do que ser liberto é quem um dia foi escravo de um vício, de uma situação, do mundo, né? Quando a gente é salvo por Cristo, quando nós aceitamos, quando Ele nos salva, quando Ele nos liberta, isso fica um marco, um legado para as nossas vidas. Fica uma marca daquilo que a gente um dia foi e aquilo que a gente vai reconstruir a partir daquele dia que a gente diz sim para Cristo, né? E vamos continuar no 4 e no 6, no versículo 4 e 6. E aí, os judeus ouviram que eram fracos, né?
quem eram eles, o que eles podiam fazer, falando da fragilidade. Como eu falei para vocês, essa caneca aqui ela ficou mais perfeitinha, mas ela ficou fraca. Eu não sinto segurança em segurá-la, né? Para tomar uma bebida quente, né? Não sinto segurança. Ela perdeu a segurança, né? E aí, para não descartar, porque tá tão inteirinha, ela se tornou uma outra coisa, mas ela ficou com uma marca, né? E aí, quando eles ouviram, aí segue agora os versículos que a gente vai ler do 4 ao 6. E diz assim: Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Né? E aí eu coloquei como título desse 4 a 6 como a zombaria vencida pela oração e trabalho, né? No momento que você ouve uma zombaria, no momento que você ouve falarem mal de você e daquilo que você faz, você precisa se posicionar. No momento em que você ouve que estão falando que é injusto, e o se posicionar não é bater boca. O se posicionar é de uma outra maneira. E é aí que Neemias nos ensina. Porque Neemias se posiciona. E aí eu anotei. Não em brigas ou em responder à zombaria. O posicionamento que ele toma é em oração. Quantas vezes a gente perde a razão por querer discutir? Quantas vezes a gente ouve uma infâmia, a gente ouve falarem da gente, de algo que a gente não fez, ou ainda que você tenha feito, que você tenha errado, e você ouve falar de você, o nosso primeiro posicionamento é retrucar. Não leva o desaforo para casa. Estão falando de mim, eu vou lá resolver. E Neemias vem nos ensinar que não. Ele foi chamado de fraco. Imagina um líder nessa posição, ser chamado de fraco, ser zombado na frente de todo o povo que edificava, de todo aquele trabalho que ele tinha tido, de colocar o povo para reconstruir. Agora vem alguém dizer que eles são fracos. Ou seja, vem destruir tudo aquilo que ele construiu. Vem desanimar todo o ânimo que ele deu antes. Porque lembra daquela grande convocação que ele faz ao povo? E aí vem alguém e chama, depois que eles estão com a mão na obra. Talvez quanto tenha sido difícil para Neemias colocar todo mundo na obra, porque a gente sabe que cada pessoa é única e nós somos difíceis. E aí todo mundo está lá na obra, todo mundo trabalhando com as suas famílias, as coisas resolvidas, e vem alguém e zomba daquilo que está se fazendo. Imagina um líder nessa situação. Imagina você ver seu filho se esforçando em estudar, em tirar melhores notas, e de repente você deixa na escola, ou você vê em algum momento e você vê alguém zombando dele. E você sabe o sacrifício que é para ele aprender uma ou outra matéria, e de repente vem alguém para desconstruir tudo aquilo que você construiu. Olha o quão é difícil. Mas ele se posiciona em oração e ele roga para Deus com 5 pedidos. Primeiro ele chama: ouve nosso Deus. Depois, torne o opróbrio sobre ele. Depois, façam com que sejam presa numa terra de cativeiro. Para poder entender o que é reconstruir. Às vezes o teu inimigo precisa entender o que você está vivendo antes de criticar aquilo que você está fazendo. Né? Não tem aquela coisa que fala assim, que cada um tem a sua... daquela ilustração antiga sobre a cruz,
né? Ou quando a gente acha que o que a gente está passando é muito mais difícil do que, né? Alguém vem te contar um problema, isso aí não é nada, eu estou passando um problema muito pior, né? E aí você para e pensa que às vezes a pessoa não está passando um terço do que você está passando e está ali te julgando. E ali naquele momento Neemias se posicionou e dizer assim, que eles sejam levados presos ao cativeiro para eles saberem o que é reconstruir. O que é pegar a pedra queimada e reconstruir. O que é pegar um povo que foi assolado, que foi, como é que se fala? Esmiuçado. E restaurar. No 4, não cubra a iniquidade, ou seja, faça justiça. No 5, não risque diante de ti o seu pecado. O que eles fizeram, que eles sejam culpados por aquilo que eles fizeram. Né? E Neemias, ele não retrocede, ele continua a obra. E o muro se fecha até a metade, como a gente leu no versículo 6. Pois, apesar da afronta, o povo tinha ânimo. Será que você tem ânimo para continuar? Será que se alguém te afronta, você para? Será que se alguém fala mal de você, você retrocede? Será que se alguém diz algo para você, né? Será que se você começar a fazer algo e ninguém dá valor, será que você vai parar de fazer? Inúmeras vezes eu me questionei, de verdade, de coisas que eu escrevia, de textos que eu escrevia e que pouca gente lia, eu nem quase não lia, eu só dava aquela curtida. E inúmeras vezes eu também me questionei desse estudo. Será que vão assistir? Será que vão ver? Será que vai abençoar alguém? E aí Deus começou a colocar no meu coração, antes de começar esse estudo, que o que eu fosse fazer na obra dele, se eu alcançasse uma pessoa, eu já estava fazendo muita coisa. Porque uma pessoa ser transformada já é muita coisa. E às vezes a gente não faz por um. Às vezes a gente espera que todo mundo assista. Mas às vezes é apenas um que vai assistir, que vai ser transformado, é o suficiente. Você já cumpriu sua missão. Então não pare. Não retroceda. Persista. Ainda que ninguém te valorize, você vai alcançar alguém. Eu não sei quem é. Eu não sei. Para finalizar, né? Senão eu não vou finalizar. A gente vai continuar o 7 e o 9 depois. Eu tinha pensado em fazer esse capítulo em 3 partes, porque ele é muito precioso. E, como eu já falei para vocês, eu não tenho pressa. Vocês puderem acompanhar comigo. Se for um que estiver acompanhando do início ao fim, amém. E antes de gravar e no dia de ontem, uma tia minha me mandou, Cris, o estudo da semana. Só botou assim. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, tudo que eu passei esses últimos dias, e aí vem uma pessoa sentindo falta. Eu achei aquilo tão precioso. E depois uma outra pessoa mandou uma mensagem pra mim. Ela vai estar assistindo esse vídeo, não vou falar o nome, mas ela falou palavras pra mim que me impactaram. E a gente precisa disso. Ela falou só pra mim e foi tão precioso. Então, se eu estiver falando só para um, é muito precioso. E a obra não pode parar. E esse estudo de Neemias também não pode parar. Então, eu rogo a você que está assistindo, que está acompanhando desde o primeiro, que persista, não desista. O inimigo quer te parar, vai fazer você ficar com preguiça de assistir, vai colocar o desânimo, ai, nossa, ela fala muito, nossa... Mas persista. Persista em aprender mais da palavra de Deus. Persista, não desista. Seria isso que eu diria para você, né? E a gente chegou, eles chegaram até a metade do muro. Ou seja, por mais que tenha uma zombaria, por mais que o trabalho estava sendo difícil de ser realizado, as pedras eram queimadas, tudo era derrubado. Mas eles chegaram na metade porque o povo tinha ânimo. Então tenha ânimo. A gente está só no início, é o capítulo 4. Mas tenha ânimo de prosseguir.
de ser resistente e contínuo. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade era persistir. Começar para mim é fácil. Insistir em fazer aquilo que eu já estava fazendo, que é a minha maior dificuldade. Então, assim como eu precisei vencer, você também precisa vencer. E a gente vai junto. Você daí ou daqui. Até o final desse capítulo e já almejando o próximo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.